Ok, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aí ao nosso webinário, onde nós vamos falar sobre mais uma divulgação de resultado de Earnings Seasons da Zoom. Antes da gente iniciar, eu só quero confirmar uma informação aqui no site. Um momento, por gentileza. Uhum, uhum. Vamos falar aí sobre os resultados da Zoom, que vai divulgar agora aftermarket, os seus lucros, os seus dividendos, a sua projeção aí do que fez de trabalho nesse último trimestre. E aftermarket, depois do mercado fechar nos Estados Unidos, né, a gente vai ter as reações aí amanhã, na hora da abertura do mercado, sobre essas ações da Zoom. Então, vamos falar um pouquinho, vamos conhecer sobre ela. Quem não conhece ou não ouviu falar, o que é a Zoom? Então, a Zoom é um programa de software de videotelefonia desenvolvido pelo Zoom Video Communications, e a versão gratuita oferece um serviço de chat por vídeo que permite até 100 dispositivos ao mesmo tempo, com restrição de tempo de 40 minutos para contas gratuitas com reuniões de 3 ou mais participantes. Os usuários têm a opção de fazer o upgrade assinando um de seus planos, sendo que o maior permite até 1.000 pessoas simultaneamente sem restrição de horário. Durante a pandemia do Covid-19, houve um grande aumento no uso de Zoom e produtos similares para o trabalho remoto, educação à distância e em linhas de relações sociais. Realmente, para a gente falar aí um pouquinho da Zoom, pelo menos aqui em Londres, onde a gente vê muitas situações em crianças, de escolas, a gente pode acompanhar aí que ele foi um programa muito utilizado pelo pessoal das escolas para fazer as aulas em casa, as aulas feitas vídeo teleconferência, né, videotelefonia. E eu acredito que isso não foi somente aqui, mas por onde a gente tem visto aí, acompanhado as notícias referente ao Zoom, e a gente vai saber um pouquinho mais de dados aí sobre eles no decorrer da nossa apresentação. Houve um crescimento muito grande de downloads, né? O pessoal fazendo a baixa desse aplicativo no seu celular ou no seu programa num computador, para poder fazer e participar dessas videoconferências aí realizadas para poder sanar aí a dificuldade de cada um. Então, nessa versão beta do Zoom, ela poderia hospedar conferências de até 15 participantes de vídeo. Ela foi lançada no ano de 10 de setembro de 2012. Em 25 de janeiro de 2013, a versão 1.0 do programa ela foi lançada com um aumento de número de participantes por conferência para 25 pessoas. E no final do seu primeiro mês, o Zoom ele tinha 400 mil usuários, que subiram para 1 milhão em maio de 2013. Após o início da pandemia do Covid-19, em fevereiro de 2020, o Zoom ele ganhou 2,22 milhões de usuários em 2020, mais usuários do que ele acumulou em um ano todo do ano de 2019, com a participação da empresa aumentando em 35%. E em um só dia de março desse ano de 2020, o aplicativo Zoom ele foi baixado 2,13 milhões de vezes em apenas um dia. Então aí para vocês verem como é que está o Zoom, como que para quem não conhece, ele funciona mais ou menos dessa forma. Então ele é compatível com Windows, com o Mac, o iOS, Android, o Chrome e o Linux. Ele também é conhecido por sua interface simples e de usabilidade, né? Especificamente para pessoas que não são da área de tecnologia. Ele tem recursos que incluem reuniões individuais, videoconferências em grupo, compartilhamento de tela, plugins, extensões de navegador e também uma capacidade de gravar reuniões e transcrevê-las automaticamente.
Então, os recursos de segurança do Zoom, eles incluem reuniões protegidas por senha, autenticação de usuário, sala de espera, reuniões bloqueadas, desabilitação do compartilhamento de tela do participante, IDs gerados aleatoriamente, né, e a capacidade de host de remover participantes que causam interrupções. Então, em junho de 2020, a Zoom ela começou a oferecer criptografia ponta a ponta para usuários corporativos e empresariais. E agora, em outubro de 2020, a Zoom ela adicionou uma criptografia ponta a ponta para usuários gratuitos e pagos também. O Zoom ele tem sido usado por bancos, universidades, agências governamentais em todo o mundo, pelo parlamento aqui do Reino Unido, por profissionais da saúde e da telemedicina, por barbearias e cerimônias como festa de aniversários também, serviços funerários e serviços de bar e bar mitzvah. O Zoom ele formou, na verdade, uma parceria com a Fórmula 1 aí também para criar um clube virtual, onde os fãs eles podem ir aos bastidores e participar dessas atividades virtuais através do Zoom, começando aí com o Grande Prêmio da Hungria, que foi feito agora em 19 de outubro de 2020. Vou pedir para todo mundo desligar o microfone aí, por favor, desabilitar para não dar e não interferir aqui na nossa apresentação. Muito obrigada. Bom, enfim, sem dúvida, né, o que a gente pode aí tirar. Vamos dar uma analisada no cenário do Zoom, de acordo já com essas informações aí que a gente teve, né? Na sua última relação de divulgação trimestral, né, eles tiveram uma projeção aí de uma receita de $500 milhão. E agora a receita ela foi obtida em 663 milhões, né? Uma projeção também de LPA de 0,45 quando obteve 0,92, um crescimento assim absurdo e muito, muito favorável. Alguns investidores, no qual a gente acompanha e fazem a indicação, alguns deles disseram, na verdade, a maioria deles, que a operação ela chegaria a $477, que ela manteria esse valor, e 11 deles deram como sugestão para fazer uma compra, acreditando que o valor dessa operação vai chegar dentro de um ano, até novembro do próximo ano, no valor de $611. Daqui a pouquinho a gente vai ver o gráfico para ver o valor que ela já está avaliada, ela já está muito perto desses $477. Eu acredito que já dentro desses próximos dias, no máximo 2, 3 dias, ela vai bater esse valor rapidamente, de acordo com o que eu vou passar para vocês agora. Então, sem dúvida, de acordo aqui com os nossos analistas e o que a gente pode ver, a Zoom Video Communications ela foi uma das maiores beneficiárias da pandemia global do Covid 2019. Vamos lá. Obrigada, Eugênia. Então, ela foi uma das maiores beneficiárias, né, como eu estava falando, da pandemia global do Covid 2019. Então, milhões de trabalhadores e estudantes, eles migraram para esse serviço de videoconferência, enquanto os governos em todo o mundo impunham restrições para o trabalho em casa. O relatório de lucros de hoje, provavelmente, ele refletirá esse boom, validando a posição extremamente otimista dos investidores em relação às ações. Então, os analistas, em média, esperavam que essas vendas elas aumentem mais de 300% para um valor de $693 milhões no terceiro trimestre fiscal agora de 2021 da empresa. Enquanto o lucro por ação ele terá aumentado de 0,76 centavos de dólar de apenas a 0,09 há um ano atrás. Então, a gente pode ver aí o aumento significativo que teve. Há um ano atrás, uma ação estava aí dando um lucro de 0,09, não estava nem chegando a 10 centavos de dólar, e agora ele já pulou para 0,76. Esse tipo de crescimento que a gente pode fazer essa análise, pode fazer da empresa com sede em São José, na Califórnia, onde fica a sede da Zoom, um dos maiores produtores de crescimento entre as empresas da Nasdaq 100 nesse ano de 2020. Vocês fazem ideia do que é isso? Por conta desse boom gigantesco que teve aí
ela se tornar uma das maiores produtoras de crescimento entre as empresas listadas na Nasdaq nesse ano de 2020. Então, estimulados também por esse desenvolvimento impressionante, as ações da Zoom elas emergiram como uma das ações da Nasdaq com o melhor desempenho neste ano, ganhando aí cerca de 600%, elevando a capitalização de mercado da Zoom para 134 bilhões de dólares, tá, pessoal? Então, olha o que teve, o boom gigantesco que aconteceu com as ações da Zoom nesse ano de 2020. Então, para investidores que agora estão pensando em adicionar a Zoom ao seu portfólio, a maior dúvida é que se esse boom desencadeado aí pela pandemia, ele continuará depois que o vírus for contido. E o que a gente pode falar para vocês é que sim, que o gerenciamento do Zoom ele continua muito otimista. Dizendo que isso é apenas o começo, que o Zoom ele foi feito para este momento e mais além do que isso. Foi o que falou o CEO Eric Huang em um comunicado recente na empresa. Ele disse mais ainda: nós temos a plataforma para dar suporte às necessidades do mundo, hoje, amanhã e no futuro. Então, os analistas parecem concordar muito com essa frase dele. Muitos ficaram mais otimistas ainda com as ações depois que a empresa anunciou as últimas atualizações de suas ofertas em outubro, agora no evento Zoomtopia. Então, nós temos aqui um analista da BofA Securities, que reiterou a sua classificação de compra na Zoom, e ele elevou o seu preço-alvo de 475 dólares para um valor aí de 570 dólares, acreditando que a Zoom ela vai chegar nisso rapidamente. Dizendo também que a empresa está num estágio inicial de monetizar as maiores empresas globais de 2000 e está fazendo processo significativo em sua oferta Zoom Phone. Então, assim, podemos dizer que mesmo com a popularidade entre os consumidores, a empresa ela acredita que a maior parte do seu crescimento futuro ele virá de empresas e um mercado onde prosperar combinando videoconferências, chamadas e mensagens de texto em uma plataforma e vendê-los aí para empresas que buscam modernizar suas comunicações e também os seus sistemas. Então, Rishi Jaluria, da Devation, é outro analista que ele elevou também a meta do preço da Zoom de 460 dólares para 600 dólares. Então, ele acredita que essa ação da Zoom ela vai chegar ainda num patamar muito mais alto. Então, também ele falou isso após participar desse evento aí do Zoomtopia, dizendo que a empresa tem uma grande oportunidade de crescer. E realmente, fazendo um compilado dessas informações, a gente pode entender isso. A gente pode entender que, apesar de não só ter essa questão do coronavírus, mas hoje as pessoas têm uma oportunidade, através desses programas de videoconferência, de telecomunicações, de fazerem as suas reuniões, às vezes fazendo com que, sei lá, imprevistos do dia não possa estar presente, mas sim, ela está presente de uma certa forma através desses aplicativos, desses programas que permitem que isso aconteça. Então, o que eu posso falar para vocês como um resultado final é que as ações da Zoom, elas perderam algum ímpeto após a forte alta desse ano, mas ainda assim, para investidores de longo prazo, essa fraqueza ela deve ser considerada uma oportunidade de compra, tá, pessoal? Então, a empresa ela continua em forte crescimento, o que provavelmente não vai diminuir devido à necessidade crescente das pessoas de provavelmente optarem por trabalhar e estudar remotamente, mesmo depois que a pandemia passar, que foi isso que eu acabei de falar. Então, não, isso daí não vai, essa necessidade, ela vai continuar crescendo. Ela não vai parar depois que a pandemia for controlada, depois que surgir uma vacina para isso e que todo mundo possa ser imunizado contra essa doença, né? Esse vírus aí que está assolando aí a população mundial. E é isso que eu tenho a falar para vocês. De acordo com todas as informações que a gente tem buscado, com tudo que a gente tem passado, esse é o nosso resultado. Hoje mesmo, vamos dar uma analisada aqui no gráfico. Isso aqui é uma informação de página que eu tirei há pouco do MetaTrader 4, né? Mostrando aqui um gráfico, um índice de análise, onde a gente pode ver
E eu vou abrir agora aqui o MetaTrader 4 para vocês e a gente vai fazer essa abertura dessa operação agora já. Então vamos lá. Hoje eu estou nesse gráfico de dia, tá? Porque ações a gente não pode trabalhar com elas em questão de minutos, a gente precisa ver mais a longo prazo. O Zoom ele vem numa crescente notável. Vocês podem ver aqui, desde agosto, né? Eu estava vendo aqui em inglês, desculpa pessoal. Desde agosto, né? Ela vem numa crescente notável, ela deu uma pequena queda, mas como eu falei, isso aqui é questão do mercado estar fazendo a sua, como eu posso falar, me fugiu a palavra agora, mas ele está contornando a situação, ele tá deixando hoje, por exemplo, ela abriu com um gap muito grande, ela abriu em baixa, e a tendência de acontecer, o mercado, toda vez que vocês podem ver aqui que ele abriu um gap, e toda vez que acontece isso, o mercado ele vai buscar fechar esse gap, a gente está quase ali. As operações agora das ações, elas estão em 468 dólares, tá? Muito próximo do que eu acabei de falar para vocês lá na média dos 477. Então, nós temos duas opções, tá? Nós temos dois take profits, porque o mercado ele vai fazer isso, ele vai buscar fechar esse buraco. E ele vai chegar em dois. Eu tenho dois take profits para passar para vocês de operações. Então, o primeiro seria de 488 dólares e 25 centavos. E o segundo de 498 dólares, tá? Que é bem onde ele vai fechar aqui a vela, onde ele abriu o gap. Então, acredito que isso daqui, os 498, uma operação aí para os mais que querem, que os pessoal que quer um pouquinho mais de dinheiro aí, que quer correr um pouquinho mais de risco de uma operação ficar um pouquinho mais a longo prazo, mas sim, a gente acredita que dentro dessa semana mesmo a gente já consegue fechar esse resultado aí, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer a abertura aqui da operação. Vou abrir aqui com um volume de 8.0, a primeira. Não se esqueçam de fazer de acordo com a indicação de volume de vocês, dos gerentes da conta de vocês, tá? Vamos abrir aqui uma compra com o take profit de 488,25 e a nossa segunda ordem aqui um pouquinho mais elevada de 498 dólares. Vou jogar um volume de 6.0, comprar a mercado, pronto. Estamos aqui com as duas operações, tá, pessoal? Então, quero deixar aí agora a janela aberta para questões de dúvidas, perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, vamos deixar nossas operações correndo e daqui a pouquinho a gente volta a falar delas. A hora é agora de vocês tirarem dúvidas. Estou à disposição de vocês. Ninguém tem dúvidas? Ninguém tem perguntas? Vamos falar um pouquinho das nossas operações. Elas estão agora nesse momento negativas, porque realmente o mercado ele dá essa jogada, tá, pessoal? Mas aí a previsão é de resultados positivos, né? De como a gente falou, da questão desse boom aí que a Zoom tem, que aconteceu com a Zoom. Então, dentro do que a gente estipulou, dentro do que a gente tem feito de análise aqui, essa semana ainda a gente já consegue fazer a batida desse take profit. As nossas operações estão negativas no momento, justamente por conta do spread da corretora, né, que na hora da abertura da operação desconta, mas é normal. Agora deixa as operações correr. E a nossa informação é isso. Já que ninguém tem dúvidas, eu vou encerrar o nosso webinário por aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de cada um de vocês. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom que vocês participem disso.
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o gerente de contas de vocês, tá bom, pessoal? Um excelente dia a todos, ótimos negócios. E a gente. Tá bom, Eugênia, já ligo para você. E a gente se fala mais aí daqui a pouquinho, nas próximas semanas. Lembrando que amanhã nós temos webinário aí falando sobre a discurso da presidente do Banco Central da Lagarde, que é a Christine Lagarde, Banco Central Europeu, que ela vai falar aí um pouquinho, acredito eu, sobre a questão da força do euro. Então vamos ficar atento aí. Com certeza temos operações importantes e interessantes para fazer amanhã em pares de moeda, tá bom, pessoal? Um abraço, uma ótima semana para todos.